Turma, eu quero trabalhar hoje com vocês mais uma vez o texto de Atos, capítulo 20, já deixa aberto aí comigo. E eu sempre fico imaginando como que deve ser ter a oportunidade de se despedir da igreja. Nem sempre pessoas têm essa oportunidade. Sabemos de pastores, né, Maurício, que faleceram repentinamente, outros que saíram do ministério por motivos não muito nobres. Mas eventualmente é possível preparar uma despedida, uma passagem de bastão. E eu sempre imagino quais seriam as últimas palavras se eu tiver essa oportunidade com a igreja. E é muito provável, eu já falei isso para vocês, que eu vou usar esse texto aqui de Paulo, falando para os presbíteros de Éfeso, porque é um texto em que cada enxadada uma minhoca. Tudo que ele fala é importante e ele condensa conteúdos, ele não perde tempo, ele tem pouco tempo e cada coisa que ele vai falar vai ser a última vez que ele vai estar ali presencialmente com esses irmãos. E hoje eu começo a trabalhar com vocês um discurso de Paulo que é para pastores. E para mim é muito impactante. Tanto é que eu vou trabalhar só um versículo com vocês hoje, porque ao falar para pastores a gente vai pensando, vai refletindo. Então vocês vão ter que ter paciência comigo hoje. Hoje eu vou falar do texto que é para pastores, é claro que sempre tem aplicação para a igreja, mas é um texto que está me deixando em bastante crise, e eu pensei muito hoje de manhã, acordei mais cedo, lembrei do texto, já estava com ele preparado desde a sexta-feira, mas ainda me abalou um pouquinho, e eu quero inclusive trazer algumas perspectivas, eu quero abrir o coração com vocês hoje, nesse texto aqui. Abra comigo então Atos capítulo 20, versículos 17 em diante. Eu vou ler o discurso todo, mas hoje eu só vou lidar com o versículo 28 do capítulo. Ok? Então Atos 20, 28 vai ser o texto de hoje, mas eu quero lembrar o contexto do discurso, o discurso de Paulo em Mileto. Diz assim, Atos 20, 17. Não vai estar projetado, tá? Então lê na sua Bíblia. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então, tudo que ele vai falar agora é para pastores. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como eu vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Eu testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento em fé no nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades. O Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que eu estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Versículo de hoje agora. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, esse é o texto da semana que vem, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos, pastores, se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos, jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei prata, nem ouro, nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz,
Mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam, e o que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam sua face. Então o acompanharam até o navio. Aqui, turma, mensagem de Paulo aos pastores. Deixei aqui como se fosse uma cartinha de Paulo. Esse vai ser então nosso trabalho aqui. Paulo e sua mensagem aos pastores, versículo 28, que diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Esse versículo está dentro do discurso de Paulo. Na terceira parte do discurso, a primeira parte, Paulo faz uma avaliação do seu ministério e como ele foi como apóstolo entre os efésios. Depois ele lida com as expectativas, e nós já trabalhamos que as expectativas do apóstolo aqui não eram boas. E agora ele finalmente vai para os últimos conselhos, pelo menos ao vivo, com os pastores. E ao tratar os conselhos com os pastores, hoje ele vai trabalhar aquelas lembranças, aqueles fundamentos do que é o ministério pastoral, ou do que o pastor deve ter no seu coração para pastorear. Semana que vem nós vamos trabalhar os perigos do ministério e possivelmente um encorajamento sobre o evangelho da graça para o pastor. Mas hoje eu quero trabalhar com vocês esses fundamentos do ministério pastoral, aquelas lembretes que o pastor tem que ter no seu coração, aquela consciência, aqueles conselhos que não podem sair do coração de um pastor, aquelas compreensões do que é o trabalho, do que fundamenta o seu trabalho. E eu quero trabalhar a primeira dessas compreensões, aqui olha lá, 3 compreensões que estão no alicerce, na essência, no fundamento do ministério pastoral. E a primeira está no comecinho do versículo, quando ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Primeira consciência, primeira compreensão que tem que estar na mente do pastor o tempo todo, tem que ver com as suas prioridades. O texto começa com o imperativo: cuidem. Falando para pastor, o que você imagina? Cuida do rebanho. Mas ele não começa com cuida do rebanho. Ele começa com cuida de vocês mesmos. E de todo o rebanho que o Espírito Santo colocou para cada um de vocês. A prioridade é: cuidem de vocês mesmos. E depois, junto, mas na prioridade vem em seguida, de todo o rebanho. Aqui nesse texto e em outros, a ordem do cuidado importa. Primeiro o pastor e depois o rebanho. Essa visão ela é meio contraintuitiva, seja do pastor, seja da igreja. A gente pensa que na nossa lógica, se o indivíduo é pastor, ele tem que cuidar do rebanho. É verdade, mas não primeiro. E a gente é contraintuitiva porque muitas vezes a gente espera de pastores que eles façam aquilo que a gente imagina que é o trabalho deles. Mas antes de fazer o que a gente imagina, eu tenho que olhar para o texto. E o texto diz: pastores, cuidem de vocês mesmos. E um erro muito comum, seja na perspectiva da igreja, seja de um pastor, é essa inversão de prioridades. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, turma? Antes de um pastor ser pastor, ele é um crente. Antes de estudar no seminário, de ser empossado, de cuidar de uma igreja, o pastor é um servo de Deus. O pastor, é um filho de Deus. E como crente, é necessário que antes de cuidar da igreja, ele cuide de si mesmo, e nesse de si mesmo aqui,
inclui a sua família, até porque o casamento, quando diz uma só carne, eu tenho estudado bastante esse texto, que eu vou dar uma matéria esse semestre sobre família, ele quer dizer uma só pessoa. Então, quando fala Pedro cuida de si mesmo, estou falando da Dani também. E com o que vem junto. Veja, Paulo está falando com pastores que já exercem o ministério. Cuidem de si mesmos. E depois, 6 anos depois, quando ele coloca um pastor naquela igreja, na igreja de Éfeso, e ele está dando orientações para esse pastor, que chama Timóteo, em 1 Timóteo 4,16, falando para um pastor, 6 anos depois, na mesma igreja, ele diz: Timóteo, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, na NVI. Na Revista Atualizada diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres. Quais são? Ti mesmo e doutrina. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo entende que há uma lógica que a gente como pastor subverte às vezes. E eu vou falar para vocês o que tem mexido comigo nesse texto aqui. Turma, nenhum ministério pastoral é maior do que a vida do pastor com Deus. Nenhum ministério é maior do que a vida familiar e individual do pastor com o seu Deus e com aqueles que ele colocou em primeiro lugar. E aí que está uma das minhas crises no ministério pastoral, muitas vezes. Porque, turma, é muito mais fácil pregar aqui. É muito mais fácil pregar do que ser. E Paulo está dizendo, não é para ser assim. Sim, tem que cuidar das pessoas, eu já vou trabalhar já o que ele quer dizer com isso, desse cuidar. Mas, como diria pastor Jairo, que é alguém que eu respeito muito, ele tem uma frase que diz assim: primeiro as primeiras coisas. E as primeiras coisas, desculpa, não é igreja. A ideia clássica é as máscaras do avião. Essa ideia clássica, eu já vi outros pastores usando, sabe? Máscara do avião, por que existe uma instrução que é repetida vez após vez no voo que diz assim: ao caírem as máscaras, você coloque, da instrução, coloca primeiro em você e depois na criança. Você pensa assim, mas para uma mãe você falar isso, o problema é, se a mãe coloca a máscara, tenta colocar na criança sem oxigênio, o que vai acontecer é que nem a criança vai ter máscara e nem ela. Primeiro coloca em si mesma, respira e agora vai ter sobriedade suficiente com o avião caindo para colocar na criança. Isso é um ministério pastoral. Por isso que o ministério pastoral não é intuitivo, ele depende de instrução, porque às vezes a gente pensa, ou os irmãos pensam, não, o pastor tem que vir aqui, ou tem que cuidar de mim. Ok, é verdade, mas às vezes quando há conflitos ou situações em que o pastor precisa melhorar, às vezes tem que pôr o que é primeiro em primeiro lugar. Nós nos preocupamos muito, turma, com performance. E igreja não é diferente. Eu tenho observado e tem mexido muito comigo algumas igrejas, até na nossa região aqui, em que hoje a perspectiva mais comum é que o pastor é um gestor, um administrador. Ele administra uma série de serviços que a igreja oferece. E, inclusive, diluindo um pouquinho a mensagem porque não é tão agradável. E muitos desses indivíduos, a gente conhece eventualmente histórias aqui e ali, têm uma vida que... mas a performance está lá, domingo está lá. Eu quero trabalhar uma breve aplicação e depois eu vou abrir meu coração com vocês aqui. Turma, nesse cuida de si mesmo e depois do rebanho, é por isso que pastor não vai tanto na casa dos membros eventualmente, como os membros eventualmente convidam.
E vou deixar registrado aqui, para que eu possa usar no momento certo, a gente marca a minutagem do sermão. É por isso que o pastor não vai em todos os churrascos que determinados irmãos da igreja convidam. É por isso que pastor não visita o tempo todo, às vezes para jantar em casa. É por isso que pastor tira férias. Anota aí, 28 de julho a 18 de agosto. Podem me procurar como amigo, como pastor, se realmente for necessário. Por isso que pastor, eu vou falar, são coisas que precisam ser ditas. Precisa ter um sustento que lhe deixe, ou pelo menos com não tanta preocupação a partir do dia 6 do mês. Por isso que pastor precisa de tempo de silêncio, de oração, de meditação. Por isso que pastor precisa estudar, crescer, se desenvolver na teologia e às vezes não só na teologia, na vida. Por isso que pastor precisa comprar livros, certo, Mateus? Por isso que pastor eventualmente precisa deixar de atender pessoas. Porque tem hora que a prioridade não é o rebanho. É colocar a máscara para respirar. E por aí vai. E agora eu quero abrir meu coração com vocês. Tenho lutado bastante as últimas semanas com... É pecado, eu vou falar. Com bastante ansiedade. E eu sei identificar como pastor na vida de vocês e sei identificar na minha também. Talvez a precisão que a gente tem para identificar na nossa vida não seja tão grande quanto a gente tem na vida dos outros. Mas tem. Alguma tem. E eu sei o remédio para a ansiedade. Já preguei sobre isso. Alguns remédios. Um remédio bíblico é um pouco amargo porque ele exige certas disciplinas, mas não andei ansiosos por coisa alguma, antes, por meio da oração, súplica, com ações de graça, com gratidão, coloquem os seus pedidos diante de Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Falando não só de inclusive de uma comunidade ansiosa. O que eu estou dizendo? Eu estou tendo que mexer na minha rotina e eu tenho, nos últimos dias, pensado sobre isso. Por uma série de decisões erradas, eu assumi muitas coisas esse semestre. E agora pesou. E eu acordo, já é obra lá em casa, já é situações aqui, ali. E eu tenho 2, 3 reuniões com irmãos que eventualmente frequentam igrejas, reuniões muito difíceis. Pessoas que me ligaram e falaram, preciso resolver tal coisa. E eu falei, rapaz, vou esperar. Não marquei ainda, não vou marcar, vou esperar. É interessante que nos dá uma ideia no texto aqui do que é esse cuidar, quando depois no versículo diz assim, olha, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos, para pastorearem. Esse verbo pastorear, ele vem, não sei se vocês sabem, a palavra pastor vem da palavra pasto, com todo respeito. É aquele que nutre no pasto. O pastorear, ele significa o nutrir, o cuidar, normalmente com a ideia do alimento. Essa é de onde vem toda a literatura do Novo Testamento e do período clássico. É alguém que nutre. Ele está dizendo o seguinte, para nutrir espiritualmente a igreja, normalmente nós pensamos nisso em termos de ensino, o pastor tem que também estar nutrido. Isso é muito importante. E é nesse sentido que é uma compreensão que eu preciso lembrar e vocês também. Sim, nós temos o dever de nutrir irmãos com a palavra de Deus. Desde que nós estejamos suficientemente nutridos. Sabe por quê? Porque às vezes o que a gente constrói na vida pastoral é isso daqui que vocês vão ver, olha lá. Olha lá, Paulinho, segura seu coração aí. Olha lá. Está construindo a vida e... Olha aqui.
Eu vou construir em cima. Então veja, às vezes o que aparece é o ministério público, mas o indivíduo está aqui construindo algo maior do que ele tem. Vai dar certo isso daqui, Paulo? O que vocês acham? Aguentam, pode até sobreviver, pode até, mas vale o risco, porque se cair a casa, meu amigo, não cai só eu, não. Cai todo mundo. Não é verdade? Cai tudo, cai o terceiro andar, cai todo mundo. E eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Eu, desde a semana de mestrado, que foi algumas semanas atrás, eu entrei em crise. No melhor sentido possível, a aula foi sobre ansiedade, foi sobre suicídio e sobre lesões de automutilação, lesões, autolesões não suicidas, é o termo técnico. Mas nessa parte de ansiedade foi trabalhada a questão de tomada de decisão. Não estou falando de suicídio aqui, tá? Isso a gente conversa outro dia, não é disso que eu estou falando. Nessa questão de tomar decisões, durante as aulas, eu vou confessar aqui que o Davi e o Jair não me vejam, mas o Davi viu. Eu estava preenchendo o formulário para fazer o meu doutorado de PhD. Muita vontade de estudar na África de novo, não afetaria muito a igreja, bastante, mas eu estaria aqui. Uma vez por semestre passava um mês no Quênia, respirava o ar da África, né? E voltava e ia só fazer, enfim, estava lá preenchendo e lendo as coisas. E eu vi, eu posso fazer. Tenho dinheiro, mais ou menos, tenho que pagar as passagens. Tenho condição acadêmica, tenho os títulos necessários, tenho interesse, já tenho a proposta de tese. Mas a questão foi, eu posso, mas eu devo? Entende o que eu estou dizendo? Nada me impede. Antigamente havia empecilhos, eu não tinha mestrado. Hoje eu posso fazer. A igreja me libera para eu ficar 4 anos, mas só no sermão e no aconselhamento, eu acho. Eu posso fazer. A pergunta é, eu devo fazer? E aí eu começo a lembrar, eu estou com minha filha mais velha com 17 anos. E você que já passou dessa fase, Julinho, né, André e outros aí, sabem que são os últimos momentos deles em casa. Depois a gente solta o passarinho, ele vai. Volta. João está com 14. E eu falei, rapaz, 4 anos de dedicação exclusiva. Não é porque eu posso que eu devo. Eu já estou estressado hoje aqui, com um pastor dando aula aqui e ali, e estudando no mestrado, que não é tão puxado. E eu pensei, e vamos ser sinceros, turma, é difícil abrir mão de coisas que a gente gosta, não é? É legal ter um título depois do nome também, não é legal? Pedro Freitas, né? PhD é legal. Conheço um monte de gente que tem. Não mudou muita coisa na vida dele, mas tem. E eu pensei, e sinceramente eu acho que eu não vou por esse caminho. Por quê? Porque tem coisa mais importante. Não adianta construir em cima de situações nessa questão de ansiedade. Outras precisam ser trabalhadas por Deus, e a ansiedade é trabalhada com oração. E vamos ser sinceros, oração não é 15 minutos na semana não que resolve, galera. Nem no dia 15 minutos é pouco. A oração é um processo de submissão, de meditação, de entrega, de compreensão, de deixar as outras coisas de lado numa relação vertical. É isso que é. E tendo feito isso, estabelecido as prioridades, a gente cuida do rebanho, continuo preparando o sermão para os irmãos aqui. Mas preparando com outra autoridade. Porque a primeira compreensão que é necessária, ela é uma compreensão de que existem prioridades. E a primeira prioridade é o pastor cuidar da sua vida com Deus. Porque nenhuma vida no ministério é maior do que a vida individual com Deus. Ou deveria ser. Mas o texto segue, e eu vou facilitar a vida de vocês hoje. E vai ser tudo com P. Você não vai esquecer, pelo menos até quarta-feira. Na quarta-feira eu lembro.
O texto segue e olha a segunda compreensão. A primeira é quais são as prioridades. Isso é contraintuitivo. Prioridade, cuidem de si mesmos e de todo o rebanho. O segundo P que nós temos no texto são várias frasezinhas que indicam uma consciência, uma compreensão da propriedade do rebanho. Olha o que o texto diz. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou. Como bispos. Vou lidar com a palavra bispos também. Para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou. Olha o que eu estou dizendo, olha essas frases. É o rebanho que o Espírito o colocou. Colocou como bispo, como supervisor, não como dono. A igreja é de Deus. E o texto diz que Ele comprou. A questão da propriedade tem que ver com a consciência de quem é o dono desse trem que está rolando aqui. Quem é o dono? E o pastor precisa ter a consciência de que ele não é dono. Os irmãos têm que ter a consciência de que igreja não tem, quer dizer, às vezes tem dono. Mas igreja só tem um dono. Só tem um dono. Ou é o Senhor ou vai ser de alguém. E é melhor não ser da igreja que é de alguém. Igreja verdadeira tem um dono. E é o nosso Deus. E eu quero trabalhar um pouquinho com essa ideia de propriedade com vocês. Turma, Deus tem a titularidade do dono da igreja. E muitas vezes eu falei uma frase para os irmãos aqui, eu falei na melhor das intenções, mas a frase não é precisa não. Por muitas vezes, querendo compartilhar a decisão com a igreja, eu falava assim, irmãos, a igreja não é minha, ela é nossa. Eu quero desfalar essa frase hoje. Irmãos, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. É isso que eu chamo de ter uma consciência de propriedade. A igreja é do Senhor, e isso é uma ideia de que, em primeiro lugar, para um pastor é um pouco humilhante e para a igreja, mas também nos exalta. Primeiro, o que é importante para um pastor aqui, deixa a gente até feliz, né? Observe o seguinte: pastoreiem o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou. Isso é bonito. O que está dizendo no texto aqui? Um pastor foi colocado sobre o rebanho pelo Espírito Santo. É bonito. Isso tem que ver, Cassiano, com Efésios capítulo 4, versículo 11, em que outra pessoa da Trindade é colocada, é trazida como aquele que colocou pastores. O texto de Efésios 4:11 diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E esse Ele mesmo é Jesus. Então já tem uma segunda pessoa da Trindade. Então primeiro Jesus, agora o Espírito Santo atuando. Puxa, que legal, que privilégio na escolha de pastores para o rebanho. Mas nos humilha também, porque quando a gente vê a igreja de Jesus, que é maior do que a igreja batista da Trindade, e quando você olha o nível dos pastores, começando por esse aqui, passando, e aí você vai aqui, ali, sem mencionar lugares e nomes, e você olha o time, parece uma seleção do Monstros S.A. Não é? Um pior que o outro. Você fala, rapaz, e são pastores colocados pelo Espírito Santo. Alguns se desviando, segundo Pedro capítulo 2, não é porque Deus os colocou que eles são fiéis. Há uma questão de responsabilidade. Mas a lógica do texto é, você cuida de si mesmo e cuida do rebanho. Agora, quando cuidar do rebanho, lembra, o rebanho não é seu. O Espírito Santo colocou você como supervisor, e eu quero trabalhar um pouquinho essa palavra, supervisor ou bispo que aparece aí. O rebanho é de Deus, mas ele coloca um supervisor, um encarregado. E eu acho legal assim na igreja,
Muitos de vocês me chamam Pedrão. Eu gosto, ok? Não me importo. É uma forma carinhosa dos irmãos se referirem a mim. Um ou outro, um pouco mais formal, me chama de Pastor Pedro. Mas, olhando esse texto, se você quiser, você pode me chamar de bispo. Temos até um outro bispo aqui na igreja, o Clodoaldo, o sobrenome dele é bispo, é Clodoaldo Bispo, né? Então temos 2 bispos aqui na igreja. Bispo parece algo grande, não parece? Olha o bispo. Bispo é só o encarregado. É só o supervisor. O dono é Deus. O dono é Deus. Turma, tem muita igreja que tem dono mesmo. Eu conheci uma em que o pastor da igreja, que é um homem que eu acho que nem crente era, ele construiu a igreja, literalmente, ele pagou do bolso dele, ele comprou a posição pastoral construindo a igreja. É o que não vai acontecer com vocês aqui, fiquem tranquilos. Né? Estou mal pagando o meu muro lá. Né? E é um homem que mandava na igreja, porque era dele. Mas não é assim, pastor, ele só o encarregado, o supervisor, que traz a nutrição, que olha essa parte, as ovelhas estão comendo. Pastor precisa lembrar diante do espelho todos os dias, a igreja não é minha, bater na madeira 3 vezes, não é minha, não é minha, não é minha. Sabe, essa semana eu vim aqui na igreja, não sei se você reparou, vocês repararam alguma mudança na igreja hoje? O que mudou? O que mudou? Tem o palco já foi da semana passada, o que mudou? E aí? Tem mais cadeiras. Eu cheguei aqui na quarta-feira, veio o rapaz, buscou as cadeiras lá em São José, e chegaram, colocou ali, eu já distribuí. Cara, fiquei feliz. Hoje está um domingo também mais tranquilo, feriado, mas a igreja crescendo um pouquinho. É gostoso ver a igreja, não é gostoso ver a igreja crescer? É gostoso. Tem domingo que está mais cheia, e nós estamos olhando essa semana, tem a questão do terreno, que já é agora o que era um desejo, agora já é um milagre, né? Porque a coisa está cada vez se complicando, enfim. Mas e se amanhã, ou hoje à tarde, Deus chegar para mim, que fiquei tão feliz com a igreja melhor, com a igreja bem, falar, Pedro, obrigado. O seu tempo na Batista da Trindade acabou. Ele pode. Sabe por que ele pode? Porque é dele. O rebanho dele. Ele põe um supervisor e tira no dia seguinte. Faz parte. E eu preciso lembrar, turma, que embora um tipo de coisa assim vai me deixar triste, e é normal, eu tenho que lembrar, e eu tento lembrar sempre, que eu não tive letrinhas antes do meu nome antes de 10 anos atrás. O que eu estou dizendo? Eu não era o pastor Pedro, eu só era o Pedro, filho de Deus, e já está bom. Ser pastor é uma honra, um privilégio, mas não é tudo. E eu lembrei, entre um supino e outro, quando estávamos com a Jussara na sexta-feira, ela falou para eu não falar. Então, como uma pessoa que faz academia comigo às 11 horas da manhã, só ela na sexta-feira, uma senhora. Como foi a história da igreja que Paulo está conversando aqui, a igreja de Éfeso? Observa como ele é o dono e pastores são meros supervisores que ele põe e estabelece do jeito que ele quer. Esse texto aqui, ele é o discurso de Paulo, foi proferido no ano de 57. A igreja de Éfeso foi fundada por volta do ano 55. Então, por meio de Paulo, Deus escolheu pastores para ficarem na igreja de 55, depois de Cristo, até os 57, 3 anos. 2 anos depois desse discurso, no ano de 59 a 60, mais ou menos, a gente não tem ideia certa, Paulo escreve a carta aos Efésios. Então, a esses pastores, eles vão ler uma carta de Paulo, em que ele menciona Efésios capítulo 4, versículo 11. 6 anos depois desse discurso, a igreja de Éfeso começa a dar problema. Veja comigo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Diz assim: partindo para Macedônia, roguei-lhe Timóteo que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem um outro evangelho, ou que está traduzido como doutrinas falsas. Então, 6 anos depois, Paulo põe Timóteo como pastor, porque aquela geração que ouviu esse discurso se desviou.
Agora abre comigo Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Abre comigo. Nós estamos falando 30 anos depois desse episódio de Paulo, o que Jesus fala da igreja de Éfeso. Então, Paulo funda a igreja, depois tem a carta aos Efésios, depois ele coloca Timóteo, já passou Timóteo, já passou Paulo, agora Jesus fala com a igreja de Éfeso por volta do ano 90, depois de Cristo. Diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo, ao pastor, essa é a ideia da igreja de Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Olha o que Jesus fala de Éfeso. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Então está vendo coisas boas da igreja aqui. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Na carta de Paulo aos Efésios, ele tinha elogiado o amor dos Efésios. Aqui, 30 anos depois, já abandonaram, já passou a vibe do amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do seu lugar. Eita! Eu vou vir aí sobre os Efésios, sobre a igreja. Por que ele fala isso? Porque ele é o dono. Quem está falando com essa igreja é o dono. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, provavelmente uma seita do primeiro século, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Jesus fala com os Efésios no ano 90. E fala, eu vou intervir. Na história da igreja, a igreja de Éfeso aparece novamente no ano 431. 350, 360 anos depois de Jesus falar com a igreja. Concílio de Éfeso, um dos maiores concílios definidores da cristologia, ano 431. A igreja permaneceu fiel, 400 anos. Mas no ano 614, essa mesma cidade aqui sofre um terremoto, e com o terremoto a parte antiga da igreja, da cidade, vai embora, e depois, conforme aqui toda a região ali vai se tornando muçulmana, morre a igreja de Éfeso ao longo da história. Você vai lá hoje, alguém já foi em Éfeso? Já foi? Já foi, Maurício? Se o Maurício não foi, ninguém foi. Não? Hoje é um monte de ruínas. Só tem muçulmano lá. O que eu estou dizendo para vocês? Essa igreja tem dono. E eventualmente o dono quis conduzir a igreja para um lado, escolhendo alguns pastores. Depois esses pastores não foram bons, ele tirou e escolheu outro. Depois esse pastor morre e vem Apocalipse e Deus fala, olha, toma cuidado aqui que eu vou intervir. A igreja sobrevive e depois tem um concílio definidor, que legal. E depois a igreja morre. Sabe por quê é assim? Veja, às vezes pastores passam, a igreja fica, às vezes a igreja passa e pastores vão para outro lugar. Porque o pastor não é o dono. Se eu morrer ou sair dessa igreja hoje e Deus quiser continuar com a Igreja Batista da Trindade, Ele vai continuar. Agora, eu posso querer continuar, os irmãos podem querer continuar e essa igreja fechar, porque Ele é o dono. E Ele faz o que Ele quer. E essa é a segunda compreensão e consciência que nós devemos ter, que o pastor tem, que ele pastoreia, ele cuida, ele nutre como um supervisor. Mas a consciência é que a igreja tem dono e não sou eu. O dono é o Senhor que comprou essa igreja. E o texto termina com uma última compreensão que eu quero trabalhar com vocês. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos supervisores, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. A última consciência, compreensão que um pastor tem que ter
é do preço ou do valor da igreja. A gente tem que ter consciência das nossas prioridades, cuide de si mesmos e do rebanho, da propriedade da igreja. O pastor não é dono da igreja, ele não faz o que ele quer, mas o pastor tem que ter a consciência do valor, do preço da igreja. E o texto diz que igreja foi paga com sangue, o seu próprio sangue. Veja, o valor da igreja não está na igreja em si, mas no preço que custou a igreja ser igreja. E igreja tem preço de sangue e não é sangue de qualquer um. O texto inclusive menciona a natureza divina de Jesus. A igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. O sangue de Cristo é o valor da igreja. Tratando da igreja como rebanho, eu fiquei imaginando a turma do Japão aí. Sabe qual é o bife mais caro do mundo? Como que chama, Maurício? Sabe? Isaac, você que morou no Japão recentemente. O Wagyu é a raça, mas tem um nome do bife japonês. Qual que é? Kobe. Já viram Kobe beef? Sabe qual que é? É um boi que é tratado, né? Que os irmãos não escandalizem. É feita acupuntura e ele bebe cerveja. Com massagem, né? Carne mais cara do mundo custa algo em torno de R$900 o quilo. Às vezes mais, dependendo da peça. E há todo um acompanhamento, música clássica, né? Turma, o rebanho de Deus não é um rebanho de Kobe, de Wagyu. É muito mais valioso que isso. É um rebanho de gente. Eu vi que é na internet uma disputa entre o prosciutto e o Ramon, que são aqueles presuntos, sabe, que fica, tem a perna do porco que fica ali, sabe, que vai tirando umas lasquinhas, R$300, né, um negócio que é transparente, assim, né? Porque o porco come castanha. Cara, eu não como castanha, né? Os caras cuidam do porco com castanha. Eu imagino que quem cuida do porco fala, nossa, que rebanho valioso. Desculpa, o rebanho de Deus não é porco comendo castanha, é muito mais valioso que isso. Eu fiquei imaginando, inclusive, a figura do ourives. Eu seria a pior pessoa para ser ourives no mundo, porque eu sou tão desastrado. Não é? Esses dias eu perdi uma ferramenta lá do quintal, uma coisa grande. Né? Como tive que comprar outra, eu gastei R$20. Agora você imagina você perder 1 grama de ouro, custa 200 1 grama. Nossa, eu perdi 50 gramas de ouro, 40 pau. Né? E nós não estamos falando de alguém que cuida de ouro. Nós estamos falando de uma igreja de pastores que cuidam daquilo que vale mais que o ouro. Que são as pessoas por quem Jesus morreu, que foram pagas a preço de sangue. E o pastor precisa ter a consciência que é esse o negócio que ele entrou. Gente por quem Jesus morreu, esse é um negócio caro demais. Esse é o rebanho. E quando eu penso assim, eu falo, ai. Já pensou perder uma ovelhinha de Jesus? Por negligência, por incompetência, por pecado? E acontece. E essa compreensão do valor, ela tem que estar na minha vida e na sua. É por isso, turma, que é tão grave rejeitar a igreja de Jesus, falar mal do povo de Deus, seja ele qual for. É por isso que é grave. É porque está lidando com a coisa mais preciosa que existe, que foi comprada com o sangue mais precioso que existe. E essa é a última compreensão que fundamenta o ministério pastoral, o preço, o valor da igreja. São essas 3, turma. Prioridades. Cuida de ti mesmo, ou cuidem de vocês mesmos. Segundo, propriedade, a igreja não é nossa, é de Deus. Ele comprou. E finalmente, a última compreensão é o preço, o valor da igreja, e é preço de sangue. Eu quero trabalhar uma aplicação com vocês aqui. Parte da minha crise tem sido a forma como, inclusive na nossa cidade,
a igreja como um todo tem funcionado. E eu não quero, como pastor, entrar em alguns caminhos que têm sido trazidos aqui na nossa cidade, na nossa região, no nosso país. E vendo situações aqui e ali, eu vejo que a situação da igreja como um todo é assustadora. Tenho visto pastores querendo expandir o reino, seu reino. Outros usando a igreja como escada. E eu não acho que eu estou errado na minha avaliação, eu creio que eu estou certo. O problema não é o que eu vejo, é o que eu não vejo. Primeiro, mesmo em outras igrejas, como a nossa, quem colocou esses homens ali foi o Espírito. E eles vão ter que cuidar da vida deles, como eu vou ter que cuidar da minha. E posso ser sincero, eu não sou melhor que eles. É mais fácil ver o cisco no olho do outro do que ver a viga que está no meu. Segundo, eu não sou melhor também nas tentações de, às vezes, querer fazer as coisas na igreja como se ela fosse minha. E ela não é. E por último, eu esqueço o preço. Eu tenho falado para várias pessoas, inclusive na academia eu falei para uma pessoa que nem é crente. E é interessante que, qual que é o risco do ministério pastoral? O risco do ministério pastoral é quem trabalha no Banco Central, Casa da Moeda. Você já viu o cara trabalhar na Casa da Moeda? Está lá imprimindo, né? Dinheiro. Garopa, né? Lobo-guará. E ele fala, rapaz, eu preciso anotar alguma coisa aqui. Ele pega o papel ali e anota lá. R$1.000 ele perdeu ali. Ele está tão acostumado em trabalhar com algo valioso que para ele é um pedaço de papel. Esse é o risco do ministério pastoral. A gente se familiariza com coisas que são santas demais e como se não valessem nada e fala, tá bom, é só mais um que vai, um que vem. Mas não é. Valia R$200 a nota, cada uma que você danificou, e cada pessoa vale mais que isso. O que eu vou pedir para vocês hoje? Vocês vão avaliar a sua consciência também nessas coisas, justo. Pastor, ele é só alguém que está mais à frente, às vezes mais visível, mas as mesmas lutas. Você vai avaliar suas prioridades, você vai avaliar o quanto você quer que as coisas na igreja sejam do seu jeito, não sendo nem pastor. E você vai avaliar se você valoriza o preço dos irmãos que está aqui. Mas você vai fazer algo mais. Você vai orar por mim. Por outros pastores que Deus pode levantar aqui nessa igreja. E vai também, nos momentos em que eu precisar, parar um pouquinho, como eu estou precisando. Vai me dar o tempo necessário. Ou em oração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua imensa misericórdia com que o Senhor lida com o seu povo, escolhendo um povo imperfeito, com líderes bem imperfeitos, mas ao mesmo tempo fazendo deste punhado de gente um povo, e um povo cujo preço é o sangue preciosíssimo de Jesus, preço que muitas vezes nós esquecemos no dia a dia da igreja. Senhor, eu te peço pelos meus irmãos aqui, no estabelecimento das prioridades, que cada um lembre que nenhum aspecto da vida é maior do que a nossa vida com o Senhor. E que isso deve nos preocupar. Que a gente coloque primeiro as primeiras coisas, o que é mais importante em primeiro lugar. Mas que além disso a gente tenha consciência de que no reino nós somos, na melhor das hipóteses, supervisores quando somos, sendo que nós somos de fato servos. E nos lembra, Senhor, de tudo isso. Eu te coloco também a minha vida como pastor desses irmãos nesse momento. O Senhor sabe das minhas lutas internas, como tem sido um momento de crise nas últimas semanas. E sou grato que o Senhor tem já trabalhado no meu coração, através desse texto, através da Dani, das crianças e dos irmãos da igreja também.
e que o Senhor continue nesse processo. Muito obrigado pela sua imensa misericórdia e cuidado. Em nome de Jesus eu oro. Amém.